A gente já tá ao vivo. Eu tenho o pessoal aqui dando boa tarde, pessoal. A gente vai estar começando essa live, uma proposta que a gente trouxe junto com o pessoal da RTM para falar um pouco da RTM, falar um pouco desse parceiro que trabalha aqui junto com a gente, bem próximo das startups. Primeiro eu queria agradecer todo mundo pelo interesse. E fiquem à vontade de mandar as perguntas para a gente, interagir com a gente aqui pelos comentários. A gente vai respondendo e vai durante o nosso papo. Bom, queria me apresentar primeiro. Eu sou o Murilo Domingos, sou Head de Aceleração da Darwin, sou responsável por liderar junto com uma equipe maravilhosa aqui todo esse processo seletivo das startups e todo o processo de apoio pós-seleção, pós-investimento junto com os parceiros. A gente tem um trabalho bem bacana, tanto nesse processo seletivo para identificar as oportunidades, aquilo que tem mais sinergia com o que não só com os mercados que a gente atua, mas com o nosso perfil, do jeito que a gente acredita que pode entregar valor e pode ajudar o empreendedor. E aqui a gente tem acho que como um dos pilares é esse apoio corporativo que os parceiros trazem, que não é um apoio só de mercado, mas é um apoio de inteligência corporativa, é um apoio de inteligência de negócio. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Adri, da RTM, que é um dos nossos parceiros investidores, são um investidor das startups que a gente apoia, para falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz com as startups. E, claro, deixando o convite para todo mundo que tiver interesse em conhecer a RTM, em conhecer os outros parceiros, em interagir e entender que possa agregar valor ou possa também aproveitar valor dessas parcerias, a participar do nosso processo seletivo. A gente está com o Batch 9, a nossa 9ª turma está com inscrições abertas. A inscrição é direto no nosso site, www.darwinstartups.com.br, e até dia 10 de julho essas inscrições estão abertas. Essa primeira fase seletiva, ela é uma fase de avaliação de inscrições, então a gente avalia as inscrições, são várias perguntas, então se startup tiver interesse tem que dedicar um tempinho para descrever bem o seu negócio, para a gente poder avaliar e passar para a segunda fase, que é uma entrevista. Então a entrevista é essa segunda fase, onde a gente fala individualmente com cada startup para conhecer os detalhes e mitigar as dúvidas da inscrição. A gente pode passar mais detalhes também, fique à vontade de quem tiver mais dúvidas sobre esse processo, como ele funciona. Essa primeira etapa é a parte das inscrições, depois tem entrevistas, tem também eventos que têm interações junto com os parceiros ainda no processo seletivo. A gente pode entrar em mais detalhes no final, se alguém tiver alguma dúvida específica, mas fica o convite para vocês conhecerem. Tem mais informações no nosso site de todo esse processo, de todas as datas, então fica o convite para todo mundo. Agora, partindo para o nosso tema de hoje, aproveitando o nosso tempo, Adri, primeiro quero agradecer a tua presença também, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Adri está no dia a dia com a gente, então a gente tem bastante contato, sou diretora comercial e de produtos da RTM. Adri, vou passar a bola para ti. Acho que a primeira questão que a gente quer saber é quem é a RTM e o que a RTM tem a ver com inovação. Boa tarde a todos. Obrigada, Murilo, obrigada, Darwin, pelo convite. É sempre muito bacana poder estar falando sobre esse tema aí de inovação e apoiando aí mais um batch para a nossa coleção aí de conhecer mais empresas, né? Como o Murilo já apresentou, eu sou responsável pela área comercial de produtos da RTM. Quem é a RTM? A RTM é uma empresa focada no segmento financeiro, uma empresa que oferece serviços de tecnologia, serviços de rede, mas sempre focada para o segmento financeiro. Nós pertencemos tanto à B3 quanto à Ambima, e por isso, né, fica compreensível, né, o foco de mercado que a gente está sempre voltando, né? É interessante porque você pergunta essa questão da inovação, né? Se eu pensasse em olhar 23 anos atrás, quando a RTM nasceu, a gente nasceu muito parecido com o processo de inovação, né? Eu acompanho aí um pouco com vocês os empreendedores, né? E tudo sempre começa com uma pesquisa de dores, né? Qual é a dor? Os empreendedores passam aí descobrindo dores que o mercado tem, deficiências, né? E na realidade a RTM nasceu dessa forma. Na época a Andima, né? Atualmente Ambima, né?
ela tinha alguns comitês, e tinha um comitê de mercado, e as instituições iam lá para trocar ideias e falar de suas dores. E aí a gente começou a perceber dentro da Andima, na época, que existia uma dor muito forte com relação à tecnologia, à comunicação. Ou seja, a comunicação na época das instituições financeiras com o que a gente chama hoje de provedores de serviço ou de conteúdo, né? O Banco Central, a própria Bolsa, a Ambima, Tesouro Nacional, Sisbacen, Banco Central em Brasília, era muito ruim, era cara, e muitas instituições às vezes não conseguiam nem chegar lá, dependendo, você vê, Banco Central, tem Banco Central em Brasília, então o mercado está no Rio, está em São Paulo, então como é que chegava? Então eles tinham uma dor, uma ineficiência, até uma deficiência muito grande nessa questão de comunicação. E quando a gente entrou, realmente a gente entrou meio que no modelo de startup, por isso que eu acho que é uma coisa que está meio do DNA da empresa, porque a gente nasceu, lógico, naquela época não se falavam desses conceitos todos, mas a gente nasceu com uma proposta inovadora, uma proposta meio disruptiva, que era montar uma estrutura de comunicação, assumir a gestão e o monitoramento de tudo isso, e dentro dos pilares que o mercado financeiro tem, né, que é o pilar de segurança, agilidade, confiabilidade, né, porque o mercado opera através da rede que a gente acabou montando, né. Então eu acho que essa questão da inovação vem dentro do DNA da empresa, porque a gente pensava o quê? O core business das instituições não é fazer comunicação, não é ser responsável por conectividade. Então, vamos criar uma empresa especialista nisso. Na época ainda era uma área dentro da Ambima, e a gente passou, ou seja, as instituições financeiras puderam voltar para o seu segmento de negócios, que é emprestar dinheiro, é financiamento, enfim, o core business de uma instituição financeira, e toda essa parte de comunicação, ela foi entregue para a ETM, e ela passou a ser a rede, inicialmente, né, entre o segmento financeiro e as instituições que a gente chama de provedores de serviço, provedores de informação. E a gente, desde essa época, 23 anos atrás, a gente procura esse ambiente de transformação. A gente procura estar apoiando sempre o empreendedorismo, e a gente se vê um pouco como um centralizador e um disseminador de inovação para as instituições financeiras, porque se você pensar um pouco, são pouquíssimas as instituições que têm uma estrutura para ter uma área de inovação para acompanhar isso tudo. Então, eu acho que a RTM, como já tem a questão de inovação dentro do seu DNA desde a época que ela foi criada, eu acho que faz todo sentido a gente assumir para a gente essa centralização de tudo que a gente está vendo e ser um grande replicador. Ou seja, a gente pode centralizar tudo, faz filtro e coloca para o mercado, divulga para o mercado tudo aquilo que a gente acha importante, para, de certa forma, o mercado também poder estar acompanhando essa transformação que a inovação está trazendo para todo mundo, né? Para qualquer área, não um segmento só o financeiro, mas para todas as áreas de uma forma geral. Legal, Adri. Até vou fazer um adendo nessa pergunta e entender, assim, queria que o pessoal que está acompanhando a gente entendesse o que é tecnologia de comunicação e informação. Como é que hoje a RTM, que é uma provedora de soluções de tecnologia de comunicação, tecnologia de infraestrutura de comunicação, como que ela consegue hoje atender de forma tão horizontal esse mercado financeiro, que é um mercado tão específico, tão exigente em relação à segurança, como tu falou, os pilares de segurança, os pilares de transparência, essa própria, e eu achei muito bacana trazer essa visão de que a RTM nasceu de dores do mercado. É o que a gente trabalha muito aqui, né? Não adianta a gente inventar coisas que não resolvem o problema de ninguém. Então, é legal ver essa história de entender que as instituições financeiras do Brasil, comparado com o mundo, a gente tem uma tecnologia super avançada financeira, e como que isso em algum momento elas olharam e falavam, cara, o nosso core é outro, não é comunicação, e quanto isso tira de energia de cada uma dessas empresas que precisam se comunicar com o Bacen,
precisam se comunicar com vários órgãos regulatórios. O que efetivamente é a tecnologia de comunicação e informação que hoje a RTM consegue oferecer para essas corporações? Olha, na época, tudo começou, o que inicialmente a gente fazia, o que a gente montou, foi uma rede, né? Na época, a internet estava iniciando, estava longe de ter essa abrangência e essa importância que tem. Então, a gente montou uma rede, né, que para quem não conhece, tem uma característica parecida com a internet. Só que ao invés de ser uma rede pública, como a internet com todas as vantagens que tem a rede pública, dessa amplitude, dessa gama de possibilidades de comunicação com tudo e com todos, é como você falou, a gente vem de duas empresas, que na época era CETIP, hoje B3, e Ambima, que são empresas focadas no segmento financeiro. E o segmento financeiro, ele é muito específico. Então, o que a gente imaginou? A gente precisa de uma empresa, primeiro, de nicho. Então, a gente teve que montar o staff todo e a equipe, ela tem que conhecer um pouco do negócio financeiro. Porque quando você se presta a ser a rede, o meio de comunicação entre uma instituição financeira e, por exemplo, um órgão regulador como um Banco Central, participar de um leilão de um título do Banco Central, você sabe características do dia do leilão, você sabe que às vezes o mercado deixa para mandar as propostas nos 3 últimos minutos, e se cair naquela hora, você sabe o tamanho do problema que você vai ter. Então, eu acho que isso foi importante, porque quando a gente montou, estar dentro na época da Andima fez toda a diferença, porque a gente conhecia as dores de quem estava sentindo, que nesse caso eram as instituições financeiras. E por outro lado, por estar debaixo de uma associação de mercado financeiro, a gente sabia como é que o mercado funcionava e como é que ele precisava funcionar. Então, quando a gente foi criado, a gente já partiu de na época era completamente diferente, que a gente não seria uma operadora, a gente teve que tirar licenças na Anatel e tudo, mas a gente já não teria o nível de atendimento básico. O mercado financeiro não pode esperar. Se ele liga para a RTM, ele quer resolver, se caiu o link, se está com alguma lentidão, não importa, ele precisa resolver na hora. Então, a gente já começa com um nível de atendimento diferente. A segurança, então, não se fala. Então, você teve que policiar a rede para ser uma rede estritamente fechada, somente voltada para aqueles participantes e para aqueles provedores de serviços que eram habilitados a entrar dentro da rede. Então, você tem que montar todo um arcabouço, e aí você começou, à medida que você foi conquistando a credibilidade do mercado, e as pessoas nos viram e nos veem até hoje como uma empresa de nicho, né, de infraestrutura e tecnologia, serviços de tecnologia de nicho, aí a gente começou a receber demanda para ampliar. Então, a gente começou como uma rede, depois a gente foi ampliando os serviços para ser infraestrutura de nuvem, de data center, e cada vez mais, e sempre voltado para o mesmo segmento. Eu acho que um dos grandes segredos do sucesso é esse, é a gente ter o tempo todo se voltado para aquele mesmo nicho. Então, a gente conhece profundamente, não obviamente como as instituições, mas muito próximo deles, tudo que o mercado precisa, né? E precisa estar sempre acompanhando, né? Como você sabe, né? Agora, então, com todas essas novidades de Pix, Open Banking, muita coisa vai ser diferente. E a gente tem que estar o tempo todo acompanhando isso. Legal, ótimo. E, Adri, porque dentro dessa estratégia que já vem realmente do DNA de vocês, em que momento a RTM entendeu que se juntar com a Darwin? Então, eu queria entender qual foi o momento que teve essa iniciativa de vocês de buscarem uma aceleradora para trazer mais startups, trazer mais inovação, e por que a Darwin? A gente já vinha numa busca de se inserir mais, né? A gente nasceu num contexto de inovação, isso sempre esteve acompanhando, mas a gente achou num dado momento que a gente precisava estar mais inserido nessa questão. Começamos a procurar. Na época, o nosso diretor-geral teve lá com a CETIP, que ainda não era B3, e nos foi falado da Darwin. Aí ele foi aí até Florianópolis conhecer
o espaço da Darwin, né? Aí onde fica a CAT, né? E se encantou, falou, olha, realmente, e tudo que ele escutou de vocês, né, na época, né, parecia fazer todo sentido com aquilo que a RTM estava procurando, né? Tanto é que a gente, além de ter ido com a Darwin, a gente se tornou associado à CAT, ou seja, a gente passou a ter uma presença forte aí em Florianópolis constantemente. Então eu acho que surgiu muito da apresentação e casou realmente com a necessidade. A gente viu na Darwin o parceiro que realmente a gente precisava para poder se entranhar nesse mundo aí de inovação e empreendedorismo. A gente, desculpa, só para citar, a parceria com a Darwin foi um pontapé até para um programa que a gente lançou nesse mesmo ano, que é o Conecta RTM, e junto com isso a gente passou a fazer eventos com o mercado. A gente estava tentando fazer esse papel de centralizador e disseminador da inovação dentro do segmento financeiro. Então a gente passou a ter contato com universidades, a gente passou a ter contato com espaços de coworking, montamos eventos com a participação, trazendo startups para conversar já com instituições financeiras. A gente tem um evento chamado Innovation Hour, montamos eventos sobre temas específicos de blockchain, que na época já estava começando a ser falado, enfim, algumas parcerias como a CAT, como a própria Distrito. Então, assim, o encontro com a Darwin foi um pontapé inicial para um programa de várias ações que a RTM mantém até hoje, para tentar se manter atualizada e apoiando o mercado nessa questão de inovação. Legal. Legal, Adria. Teve uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com esse momento. O Márcio Castro perguntou como está o ecossistema de parcerias da RTM hoje? Ou seja, quais soluções podem ser contratadas de dentro da infra da RTM? E aqui eu vou até adicionar aqui, para te responder, Adri, o que a RTM busca nas startups? Quem são essas startups que podem fazer parcerias com a RTM ou as startups que a RTM pode ajudar? Vamos lá, vou tentar responder. Márcio, obrigada aí, prestigiando pela pergunta. A RTM hoje, em termos de parceria, a gente tem algumas parcerias, porque a RTM hoje é uma empresa que tem mais ou menos 500 instituições conectadas a ela. Então, existem duas linhas vamos dizer, de interesse para a RTM. Uma vem nessa linha da pergunta do Márcio, ou seja, fintechs ou empresas que possam ter serviços que possam ser colocados dentro da estrutura da RTM e oferecida para essas 500 instituições que estão conectadas. Isso é uma linha de interesse da RTM e que tem a ver com a pergunta do Márcio. E a outra seria para serviços que a própria RTM presta. Por exemplo, a RTM presta serviços de rede, serviços de data center, de cloud. Então, tudo que possa agregar, por exemplo, hoje temas como segurança da informação são temas de interesse, se fala muito na LGPD, compliance, blockchain. Esses temas são temas que podem usar a RTM enquanto infraestrutura, então que são de interesse da RTM. Voltando para a parceria, então, para o Márcio, a gente tem esses dois tipos de parceria, Márcio. A gente procura empresas, hoje a gente tem algumas empresas que... A gente tem PSTIs lá hoje dentro, né? Não sei se vocês conhecem, mas a figura do PSTI é uma figura criada pelo Banco Central. Ele é um provedor de serviços de tecnologia da informação. Ele é a ponte entre... o SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, e o mercado, vamos chamar assim, para instituições de porte médio e pequeno. Então, hoje a gente tem PSTIs conectados lá, da própria Embima, tem o PSTI da JD, e algumas outras parcerias, como a gente tem serviços de cloud, hoje estamos montando serviços de segurança da informação, serviços ligados à área de compliance. Então, eu acho que assim, a linha de empresas
que hoje a gente olha, a gama é bastante grande, porque tanto serve ser um prestador de serviço de interesse para o mercado financeiro, quanto alguma coisa que possa agregar nos serviços que hoje a RTM já presta com relação à parte de tecnologia, de serviços mesmo de infraestrutura e tecnologia. Legal. Ótimo, Adri. Tem uma outra pergunta aqui, essa é para mim até. Deixa eu responder. O pessoal perguntou, Ana perguntou se o Bet9 vai ser presencial ou online. Ana, a gente está se preparando para fazer online e rezando para ter alguma coisa presencial. Acho que a gente já teve essa experiência no Bet8. O Bet8 ele nasceu para ser um bet tradicional, e o nosso bet tradicional é ter bastante interação presencial. No meio do caminho a gente foi surpreendido por uma pandemia e o Bet8 já está sendo 100% remoto. O que está sendo uma experiência diferente para a gente, bastante desafiadora, mas que nesse bet que a gente conseguiu fechar o processo seletivo e está em andamento com as startups, está sendo bastante proveitoso, a gente entende que está funcionando muito bem. Então a gente está bem seguro para o Bet9 ser também 100% online. Mesmo nos bets anteriores, a gente já tinha boa parte dele online e alguns eventos, algumas interações presenciais, geralmente em São Paulo, até mais do que Florianópolis, que é onde ficam os nossos parceiros. Assim que a pandemia permitir, a gente naturalmente vai voltar com as interações presenciais em São Paulo, por a gente entender que tem uma riqueza muito grande ali dessas interações que naturalmente vão ser privilegiadas no futuro. Mas, por enquanto, a gente não vamos prometer nada presencial até segunda ordem. Adri, vou complementando aí, complementando o que você está falando, Ana, não se perde nada, né? Eu fui participante, só para reforçar o que o Murilo falou, fui participante do 8º Bet, tudo funcionou maravilhosamente bem, não tivemos perda nenhuma pelo fato de, é óbvio que a interação pessoal ela é sempre mais rica, mas em termos de perda não tivemos nenhuma. Eu acho que se tiver que acontecer 100% online, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu queria aproveitar só para complementar Fique à vontade, a pergunta também que o Márcio tinha feito, e é importante nesse segmento de inovação. Hoje você tem muita empresa no segmento de meios de pagamento aparecendo aí, né? Por isso que eu acho importante comentar que a RTM, ela também já de alguns anos, ela vem se posicionando, né? Porque quando a gente fala, às vezes, instituições financeiras, banco, é corretora, distribuidora, sim, é o nosso foco desde que a RTM existiu, mas como esse universo aí, vamos dizer, de instituições participantes do segmento financeiro vem aumentando ao longo desses últimos anos, eu acho que vale ressaltar que a RTM vem aí também se aprofundando bastante dentro desse mercado de meios de pagamento, e a gente vem, inclusive, estruturando novos serviços. A gente tem serviços de comunicação, de transferência de mensagens entre as instituições de pagamento e players de mercado, atualmente como a CIP, por exemplo. Então, eu acho que a gente também é um outro mercado, tá? Um pouco diferente das instituições financeiras tradicionais, mas com quem a RTM tem criado alguns produtos. É um mercado, por exemplo, que usa muita nuvem, que tem muita demanda por nuvem, porque já nasceu na nuvem, tudo conhece. Então, a gente vem montando algumas coisas também que podem ser interessantes para a gente olhar numa empresa aí de meios de pagamento. Eu acho importante fazer essa colocação, porque eu imagino que nesse Bet9 possam ter algumas, né, interessadas em entrar nesse mercado, né? Que é um mercado que está nascendo e já é herdeiro de um mercado bastante complexo, que é o mercado financeiro, mas que está nascendo muitas oportunidades, como as próprias instituições de pagamento, ou a própria regulamentação, que está permitindo nascer aí um mercado que tem todo o interesse da RTM conhecer e conseguir, de alguma forma, criar valor junto, né?
Exatamente. Nesse batch 8 a gente já teve, né, tem empresas aí desse segmento, então eu acho que, né, dado esses temas aí que a gente falou no início, né, de Pix, de Open Banking, eu acho que esse tipo de empresas de crowdfunding, tem bastante coisa aí nova entrando no mercado, e a RTM tem procurado se aprofundar cada vez mais no conhecimento das necessidades e dores, né, porque isso é o que a gente fez lá atrás, é o que a gente tenta replicar, né, para outros segmentos novos que a gente encontra, e porque eu acho que esse é o caminho, né? O caminho do empreendedorismo é você procurar dores. Não adianta você querer inventar um serviço ou um produto porque você acha interessante, mas que não seja uma demanda de mercado, né? Então a gente vem tentando cada vez mais conhecer as demandas desse segmento para poder estar aí ampliando, né, a oferta de serviços. Legal, Adri. Eu acho que veio mais uma pergunta nessa mesma linha, do Delano Runha. Existem áreas de maior interesse da RTM? Você falou de fintech, mas tem interesse em varejo? Pois hoje as startups do varejo acabam virando do financeiro. Olha, Delano, tudo depende, né? A RTM é uma empresa que a gente chama que está voltada sempre para o B2B. Então, assim, os nossos clientes são o mercado financeiro, são as instituições financeiras ou de pagamentos, enfim, cooperativas. Então, se for algo que possa ser relacionado entre essas instituições, por exemplo, se você é uma empresa de varejo, que tem na ponta o seu cliente final, mas que, por exemplo, você precisa ter algum tipo de conexão, troca, alguma necessidade entre esse segmento financeiro, aí sim a gente pode ter interesse em conversar, porque, de novo, né, o nosso business é voltado para a pessoa jurídica mesmo. Não sei se eu respondi se era essa a sua intenção com a pergunta. Se não for, pode retornar. Fique à vontade, Delano. Por enquanto eu vou seguindo com mais perguntas aqui, que eu também tô curioso. Adri, fora, vamos falando desse processo do relacionamento com as startups. Como é que funciona? Como é que funciona o relacionamento hoje da RTM como um todo com as startups, tanto do nosso BET, quanto as startups que a Darwin traz, e outras startups de mercado também, de outras formas de relacionamento que vocês mantêm? Dentro da parceria que a gente tem com vocês, né, a gente começa a trabalhar não na primeira etapa da seleção, que é que vocês estão fazendo agora com o Bet9, né? A gente já entra, vamos dizer, numa fase que vocês já fazem uma pré-classificação, né, para tentar olhar os parceiros e ver as empresas que estão mais bem estruturadas e prontas para entrar num bet novo. E a partir daí o time da RTM, como dos outros parceiros, começa a entrar, né? E na realidade o trabalho que a gente faz desde essa etapa até, vamos dizer assim, às vezes até após o processo de aceleração, é similar. A gente tem pessoas, a RTM já há alguns anos tem um comitê de inovação, que são pessoas dentro da empresa, são todas pessoas de dentro, são colaboradores da RTM, e especializados em diversas áreas. Então esse comitê está sempre reunido, discutindo, buscando inovação, e quando isso entra dentro, por exemplo, de um bet da Darwin, esse time está sempre apoiando. Então, dependendo do que a startup precisa, agora mesmo, um exemplo da semana passada ou retrasada, uma das empresas agora do Bet 8 precisava de alguém para conversar sobre meios de pagamento. A gente tem dentro do comitê um especialista que foi fazer uma mentoria. Então a gente procura dar apoio no nível de mentoria, com os especialistas. A gente tem vários especialistas na área de segurança, de informática, enfim. Eu também entro bastante mais na área da parte de negócios, na parte estratégica, acompanho os bets todos. E a RTM, se você tiver uma empresa que tenha muita sinergia, a gente já levou para clientes, você apresenta, né? Se é uma empresa que a gente entenda que tem sinergia com o mercado, às vezes não necessariamente ela esteja dentro da RTM ou não, mas se é uma empresa do grupo, a gente apoia. Então eu diria para você que hoje a RTM ela pode apoiar como mentoria em alguns segmentos, diversas áreas, né, pelos nossos especialistas todos que costumam ajudar, né?
e na apresentação de alguns clientes. Afinal, nós temos 500 clientes, né, pendurados na rede. Então, se tem um serviço que a gente acha que pode ser bom para algum desses clientes, a gente também pode fazer um papel de ajudar a startup a crescer. A gente entende... Ser ponte mesmo. Isso, a gente entende o seguinte: se a gente conseguir, dentro da startup, achar uma startup que possa prestar um serviço para um nicho, por exemplo, de mercado financeiro, é bom para todo mundo. É bom para a RTM, porque ela consegue o objetivo dela de estar prestando mais serviços para a mesma comunidade, bom para a startup, porque ela cresce, e bom para a instituição financeira, que também fica bem assistida com um serviço de qualidade. Enfim, é uma relação de ganha-ganha, que eu acho que é um dos grandes pilares, né, que a RTM procura fazer, além de estar constantemente capacitando, né, os seus próprios colaboradores, né, que quando participam dessas mentorias, né, a gente também não é uma via de mão única, né, isso é uma via de mão dupla. Também, né? Volta. Com certeza. Ele ensina, mas aprende também. Nossa, né? Bastante. Gente, isso eu posso destacar porque eu envolvo a Adri e o time da RTM em várias mentorias com várias das nossas startups aí. Tem mais perguntas aqui, Adri. Deixa eu puxar uma do Renan Dias Santos. Tem uma startup que visa diminuir a taxa de cancelamento de contratos de consórcio. É o tipo de startup que interessa a RTM? Diria para você que não, porque a RTM, ela é uma empresa, vamos dizer assim, infraestrutura. A gente cuida da infraestrutura, provê infraestrutura para o mercado. Se você, eu acho que o ideal para você seria contato com empresas que fazem esse tipo né, que fazem consórcios, já ofertam consórcios. Se você tem uma taxa que possibilita a redução desse cancelamento, isso talvez. Agora, se isso for uma coisa, vamos pensar por esse lado, se isso for um tipo de produto que você possa oferecer para várias, e se houver interesse de várias, é porque esse tipo de negócio, às vezes as instituições querem colocar dentro do próprio business dela, mas pensando de novo na RTM como centralizadora, se isso for de interesse de várias empresas que oferecem consórcio, colocar num ambiente centralizado e por lá elas consumirem o seu serviço, eu diria para você que pode interessar sim a RTM. Tudo depende do viés, né? A RTM diretamente não interessa, porque os serviços que a gente oferece são serviços de infraestrutura, serviços de tecnologia. Mas, se o seu produto for de interesse de um grupo de instituições financeiras que oferecem consórcio, e eles acharem que o seu produto vale a pena colocar num ambiente centralizado, numa cloud privada, tudo, aí pode ser interesse da RTM. Eu acho isso bem legal, assim, até vou destacar que essa visão de eu tenho uma empresa, um parceiro, a RTM, que tem um conjunto de serviços e ela atende os clientes, que tem outros problemas e outros desafios. Então, tem dois níveis que a RTM pode ter interesse, e isso pode estar conectado, e olhando primeiro o core do negócio, como que eu cresço os meus serviços e o meu valor para o meu cliente, e olhando às vezes só o cliente, como é que eu atendo uma dor que o cliente tem e que até então ninguém podia resolver e eu hoje consigo atender ele de alguma forma. Isso é bem legal, Renan, bem bacana, e a gente com certeza vai ter outros webinars com outros parceiros. Tenho certeza que o pessoal da Sinqia vai se interessar por uma solução dessa. Não, é verdade. Então, a gente tem que sempre estar voltado. Por isso que ele perguntou, a RTM diretamente não. Mas tem esse outro viés que a gente também tem que estar de olho, que pode ser uma dor de um cliente meu. E como a gente oferece o serviço de infra, se essa infra puder ser centralizada e a gente ofertar para vários, ajuda todo mundo. Começa a fazer sentido, né? Exatamente. Legal. Gente, e o bacana da RTM, eu acho que é isso, assim, a gente tem muita ligação cruzada em relação a outras startups, porque às vezes a solução, ela está atendendo um outro parceiro. Então, no caso que eu comentei da Sinqia, que a Sinqia trabalha com software de consórcio, então atende efetivamente esse pessoal, e aí, às vezes, a RTM entra como um parceiro necessário para compor uma solução, porque envolve uma necessidade de uma cloud privada, de uma segurança diferenciada. Então, a gente, e aí isso é um diferencial que a gente entende de ter vários parceiros juntos e parceiros de peso, e todos focados nesse mercado financeiro. É isso, a gente consegue trazer não só ajudar uma startup olhando
como infraestrutura, como informação pela TransUnion, como software pela Sinqia. Então, juntar várias frentes, sempre atendendo e olhando o mesmo mercado, o mercado financeiro, como que ele opera e como que eu posso trazer mais valor para ele. Muito bacana. Mais uma pergunta aqui do Diego Miranda. Oi, as empresas precisam ser incorporadas no Brasil para participar? Minha empresa está incorporada nos Estados Unidos. Boa pergunta, Diego. A gente acha que tudo é possível, tudo é conversável, avaliar, mas hoje o nosso contrato padrão está feito para empresas que estejam alocadas no Brasil, que tenham um CNPJ no Brasil. Mas a gente não tem nada escrito em pedra, tudo a gente pode ser avaliado conforme o contexto e o entendimento do próprio negócio. Vou seguir para a minha pergunta aqui, então, também. Minha última pergunta, Adri, queria entender dessa, não só da jornada com a Darwin aí nos últimos anos, mas acho que vocês têm uma baita experiência, então poder ter essa oportunidade de explorar essa experiência de 23 anos, como tu falou, já nascendo com esse olhar de dor. Quais foram esses aprendizados? Esses aprendizados mexendo com inovação, num negócio que é bastante complexo e difícil e não tem espaço para erro. Então, vocês criaram um negócio complexo, muito difícil para um mercado muito exigente, e hoje vem trabalhando com inovação e com startup, sendo esse hub de inovação para esse mercado que vocês atendem hoje. Quais foram os aprendizados nesse caminho? Os principais aprendizados? Olha, eu acho que assim, não é foram, né? Eu costumo dizer que eu acho que continuam sendo, eu acho que é um gerúndio ainda de verbo aí, porque eu acho que os aprendizados são até hoje, Murilo. Acho que a gente continua, porque, como eu falei para você, é uma relação de troca, né? E não parece, assim. A gente aprende muito também com o empreendedor. O empreendedor é uma figura muito interessante, né? Porque primeiro que remete a gente também, quando a gente criou a empresa, e são pessoas muito determinadas, são pessoas, né, com muita gana, com muita vontade, com ideias brilhantes, tecnologias novas, isso tudo para a gente encanta os olhos, né? Então, a gente participar desse ambiente, né? Para mim, e eu tenho certeza para a empresa como um todo, né, é uma relação de troca muito grande, né? Para a gente, assim, eu acho que esse aprendizado, essa convivência com startups já fez a gente conhecer empresas extremamente interessantes, a gente já pôde ofertar coisas muito bacanas para o mercado financeiro, a gente está vendo empresas aí sendo, às vezes até absorvidas, né, por algumas instituições, e esse mundo, né, aí eu amplio ainda, né, para startup, e a gente tem universidades, todos esses espaços, aceleradoras, isso tudo é um ambiente muito bacana, é muito diferente, né, como você falou, a gente parte de uma empresa que trabalha para o mercado onde não se pode errar, aí você tem que ter um outro olhar para você criar coisas a partir de dores, que parte do princípio que você deve errar, que você precisa errar para você melhorar. Então eu acho que essa é um aprendizado que nunca vai acabar, porque a gente tem que conviver com duas visões antagônicas nesse caso, né? Tudo que é novidade, que ainda não está em produção, a gente pode deixar a coisa aprendendo, cai e volta. Agora, na hora que você vira isso e bota para funcionar, aí acabou, não tem mais chance de erro, não pode, porque o mercado realmente, como você falou, é muito exigente. Então, eu acho que é um aprendizado constante. E como eu estava te falando, a gente já teve parcerias aqui, a gente já conheceu empresas muito interessantes no programa da Darwin. Posso citar alguns exemplos, como a PagVeloz, que é uma empresa muito interessante, que a gente conversa bastante nesse mercado de meios de pagamento, parceira nossa, e a Nextcode também, que é uma empresa de onboarding digital também muito interessante, que está eu não me lembro mais qual é o bet, mas que entrou no grupo da Darwin, e que também várias instituições que estão hoje conectadas à RTM já usam a Nextcode. E um exemplo assim que eu gosto também de citar, que a RTM vai nessa linha, né, e eu acho que vale a pena destacar, a RTM já também fez o seu investimento numa startup, né? E por sinal aí de Florianópolis, não participou, não era da Darwin, porque na época acho que já tinha um porte maior, mas a gente já investiu numa empresa que se chama Bine, que fica aí na CAT, e que é uma empresa especializada em tecnologia, no nosso caso, para mesa de operações. Então eles montam
estruturas, equipamentos para os traders, né, que são aqueles caras que ficam operando no mercado financeiro. Eles têm uma estrutura de telefonia absolutamente diferente do que nós mortais, então eles têm que ter equipamentos e formas de comunicação assim, muito complexas, e eles investem, eles têm esse tipo de equipamento, e a gente fez um investimento grande e ficamos com 80% da empresa. Então eu acho que assim, para quem está olhando para a Bet, para quem está olhando para o mercado, olha, também tem espaço para isso. A gente faz questão que os empreendedores originais se mantenham, porque a gente entende que eles são ainda o cérebro e que levam isso tudo, foram eles que criaram, é muito importante, mas existe espaço, vamos dizer, do convívio entre empresas tradicionais e as startups, né? Então, eu acho que isso também é um grande aprendizado, e eu acho que é uma coisa boa para a gente estar falando para essas empresas aí que estão procurando entrar aí no NonoBet, que tem bastante espaço para parcerias, né? Bacana. Eu destaco aqui, gente, que eu acho que uma questão que a Adri falou que eu acho muito legal é que essa via de mão dupla, assim. E aí eu noto nas nossas startups que a gente consegue, as startups entregam muita inovação, porque entrega uma energia, uma visão. Muitas vezes a startup ela está tão focada num nicho de mercado que ela consegue ter mais profundidade no entendimento do problema, então consegue trazer isso para a corporação. E eu trabalho muito com as startups para que eles consigam sugar dos parceiros a maturidade. Porque é isso, 23 anos no mercado, traz para a RTM uma maturidade de entender como esse mercado funciona, qual é a dinâmica dele, qual que é aquela dor que é uma dor para remédio, qual que é uma dor para vitamina, como priorizar dentro disso, como atacar, como que eu vou chegar num banco gigante e vou vender o meu produto, e como que eu vendo para um banco menor, é o mesmo jeito. Então, assim, tem uma experiência muito rica da startup ganhar maturidade com essa interação, enquanto ela também consegue entregar conhecimento, também consegue entregar valor para a corporação. E isso, assim, quando a gente fala numa interação não de negócio, uma interação de mentoria. Quando a gente vai para uma interação de negócio, e eu quero destacar acho que três exemplos que a Adri falou, para trazer uma visão prática para vocês. A PagVeloz, ela é uma empresa de pagamento. Então, uma empresa de pagamento, como que uma empresa de pagamento consegue criar valor, entendendo um nicho de mercado e trazendo uma conexão, uma sinergia com a RTM? Foi a segunda que você citou. Nextcode. O Nextcode é um negócio muito bacana também de onboarding, com bastante tecnologia de OCR, tecnologia para facilitar o cadastro de um cliente novo, o onboarding de um cliente novo. Então é outro exemplo bem legal. E a Bine, a Bine eu acho que é um exemplo muito bacana, que assim, cara, a gente está falando de um negócio muito específico, de um conhecimento muito específico, muito na ponta, que às vezes quando a gente é superficial numa análise do mercado financeiro, a gente não vê o potencial enorme de negócio que tem nichos dentro desse mercado financeiro. Então o mercado financeiro ele não é uma coisa só. O mercado financeiro ele tem um monte de coisas dentro dele, e cada um vai ter um perfil e um modo de se trabalhar. Assim. Muito bacana, Adri. Só complementando o que você falou, Murilo, aí, e é interessante também no caso da Bine, eu gosto de destacar que a Bine, na época, ela não era uma empresa que fornecia esses equipamentos para o setor financeiro. Não, ela não tinha entrado. A gente olhou para aquilo ali, e isso eu acho que dá margem mais para as pessoas pensarem na amplitude do negócio deles, né? A Bine, ela tinha outros mercados. Quando a gente olhou e a gente conheceu, a gente pensou, mas isso aqui, com algumas adaptações, é o que o trader usa. Isso aqui pode ser, eu posso achar um novo nicho de mercado para essa empresa, e aí foi aí que houve o casamento, né? Então, assim, a Bine continua comercializando para outros segmentos que nada tem a ver com o mercado financeiro, e a RTM tomou para si, né, vamos dizer assim, montar esse produto, formatar esse produto e vender para o segmento que ela conhece. Legal, isso aí eu acho que é outro exemplo fantástico, assim, que é de cocriação de produto, né? Que já aconteceu também muito com outros parceiros nossos e com outras startups nossas, que é isso, como é que a gente traz um produto que uma startup hoje está criando para um mercado
e às vezes alguma adaptação, alguma forma de pivotagem, consegue agregar valor para um mercado que a RTM já conhece, ou que os parceiros já conhecem, e que ali consegue agregar valor com um produto que até então o empreendedor não via, porque às vezes não conhecia o mercado, ou não tinha esse detalhamento, essa profundidade, assim. E aí se torna um produto novo, um baita parceiro está distribuindo esse produto, né? Você já tem uma entrada no mercado para distribuir ele, né? Exatamente. Ele vem com a chancela toda da RTM, trazendo a tecnologia da Bine junto, né? Mas muito legal, muito legal. Temos mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Z Empreende. Startup que visa conectar pessoas a produtos, potencializando as formas de atuação de um nicho, otimizando seus processos e reduzindo custos de envio, de vendas digital. É um potencial para esse bet? A Z Empreende, acho muito legal, a gente sempre se interessa por soluções que tragam inteligência de vendas. Então, assim, a gente fala, acho que assim, fica a dica primeiro para todo mundo, gente. Dá uma olhada no nosso portfólio. É importante que vocês tenham referências do que a gente já investiu, até para entender se a gente tem o nosso perfil ou não. Então, fica um exemplo aqui da MeTime. MeTime é uma empresa do nosso portfólio que trabalha nesse nicho de vendas. Então, ela tem ali processos automatizados de vendas e com vendas muito inside sales, né? Trabalhando essa nova modalidade que acho que está bombando na pandemia. E aí nos interessa sempre conhecer tecnologias de Know Your Client, tecnologias que envolvam inteligência, dados e apoio o vendedor. Mas isso depende muito também da aplicação dela. Então, onde que isso está sendo aplicado, de que forma que isso está sendo aplicado e o nível de maturidade. Eu sempre costumo dizer para as startups que procuram a gente tem, eu tenho 3 critérios que eu gosto de priorizar eles. O primeiro critério é a sinergia com os mercados que a gente atua. Isso porque o melhor que a gente entrega para as startups não é o dinheiro, é a alavanca de mercado. É como é que eu uso oportunidades de open innovation, de inovação com os meus parceiros para alavancar as startups. Então, ter sinergia com os nossos mercados é prioritariamente o que a gente olha, porque é onde a gente pode mais ajudar. Então, o nosso negócio é entrar numa startup, valorizar aquela startup e vender aquela startup. Então, esse delta de valorização é onde a gente tenta avaliar se o mercado que a startup atua é onde a gente pode influenciar nesse delta de valorização. O segundo critério é os empreendedores. A gente acredita muito em pessoas, a gente investe em empreendedores. Os negócios pivotam, os negócios mudam, mas os empreendedores é que a gente confia e acredita. Então, o nível de conhecimento desses empreendedores sobre o mercado que ele está atuando, sobre o produto, o nível de maturidade daqueles empreendedores e o nível de dedicação àquilo faz toda a diferença para a gente. E, por último, é o nível de maturidade do próprio negócio. Então, quanto que o negócio já foi testado, quanto tu já conhece o cliente, já tem cliente rodando, quantos clientes são, que perfil de cliente que é. Então, a gente trabalha muito com qual experiência que o empreendedor e aquele negócio já tem rodando, criando e aprendendo com o mercado. Então, esses são os 3 critérios que a gente avalia, nenhum deles é excludente, são critérios prioritários para a gente entender as startups que têm mais fit com o nosso programa. Mas, cara, não tem nada que não esteja, não tem nada proibido. A gente sempre avalia e quer ver boas oportunidades. Acho que a gente já está aqui se encaminhando para o final. Últimas perguntas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Vou fazer a minha última pergunta, então. Deixando aqui mais uns segundinhos para a galera botar mais alguma pergunta se tiver interesse. Adri, o que tu diria aí para esses empreendedores que estão ávidos para fazer negócio com a RTM, com a Darwin? Como que eles devem apresentar o negócio deles? Como que eles devem trazer essa oportunidade hoje para a RTM e para a Darwin? Olha, não tem assim exatamente uma receita de bolo, mas assim, acho que para entrar na Darwin a gente tem assim outros parceiros, né, além da própria RTM. Para a RTM tem que ser uma coisa mais focada dentro do segmento financeiro, né? Então são empresas que estão mais voltadas para essa área ou
para os serviços de tecnologia propriamente dito, né, dentro das verticais, né, que eu cheguei a comentar, dos temas que eu cheguei a comentar, mas eu acho que principalmente para você entrar num batch da Darwin, o importante é óbvio, né, você ter uma boa ideia, mas você estruturar, eu acho que um pitch bem feito, eu acho muito importante, porque quando você, para gente que não conhece o negócio, se você consegue passar o seu negócio naqueles 7 minutos, 5 minutos que você tem, isso faz muita diferença, porque às vezes é o tempo que você tem para vender um negócio. Às vezes é o tempo que você tem. Então, se você tem muitas ideias, você tem um negócio montado, tenta focar. Eu costumo dizer, a gente às vezes pega um dos grandes e compreensíveis dificuldades dos empreendedores é sempre olhar para várias portas. Eu falo para eles, né, não abrace todas de uma vez só. Você procura focar naquelas ou onde o mercado ainda não é um oceano vermelho, ou onde é mais fácil a entrada, de alguma forma. Mas procura, para esse início, estruturar o seu pitch de uma forma, pegando uma pessoa que consiga falar de forma clara e você consiga explicar o que é a sua empresa dentro daquele tempo, porque eu sei que é difícil, mas é o momento que se tem para tentar entrar em alguma coisa que eu acho que é muito bacana e o resultado que a gente vê com as empresas que passam pelo processo de aceleração é muito legal. A gente vê aí empresas crescendo muito e eu acho que vale a pena. Então, a questão no caso da RTM especificamente, o foco é segmento financeiro ou serviço de tecnologia, mas foca no seu pitch. Coloca um pitch claro, de forma que uma pessoa que nunca ouviu falar do seu negócio entenda o que você faz e qual é o seu objetivo. Acho que é esse para poder você ter uma boa chance de participar do Darwin. Muito legal essa dica, gente. Eu até estendo ela, e aí vou até trazer um pouco de detalhe como que funciona o nosso processo. Essa primeira fase é a fase de inscrições, e aí é importante que vocês consigam, no texto, deixar escrito para a gente um entendimento sobre o negócio. Eu costumo dizer que a gente tem um time, claro, um time grande para fazer todas as avaliações, dar em torno de umas 20 pessoas, mas a gente faz avaliação de mais de 1.500 startups por ano. Então, quando a gente começa a ler todos os textos, todos parecem a mesma coisa em algum momento, se não ficar muito claro e objetivo o que a startup faz. E aí o que a Adri falou é muito comum, a gente acaba vendo muito nas inscrições, a startup que faz tudo. A startup que faz tudo, geralmente, mostra pra gente que ela talvez não faça nada muito bem feito. Então, focar e trazer experiências objetivas e reais, e trazer ali na descrição o que se faz, o que se pretende fazer, de uma forma clara, eu acho que é muito importante. E aí, vencendo essa primeira etapa, tem entrevista. A entrevista é mais 1 hora de entrevista, que a gente reforça esses conceitos, esse entendimento sobre o negócio. Dessa entrevista, a gente tem mais um processo que é o Darwin Day. O Darwin Day é um evento muito legal, que a gente acha um dos pontos altos do nosso processo, onde envolvem todos os parceiros em um dia. Nesse ano foram 2 dias inteiros de reunião e interação. Então são mais de, esse ano, se eu não me engano, foram 78 avaliadores, mais de 800 avaliações nesses 48 horas de evento, assim. Então é um evento que os parceiros vão ter 5 minutos para ouvir o pitch de vocês e depois vai ser pergunta. A gente faz muita sabatina, botar o pessoal realmente para responder as dúvidas. E esse é um momento muito rico que realmente a gente não tem 2 momentos desses. No primeiro momento, se deu errado, é pouco provável que a gente tenha uma segunda chance, assim, nessa etapa, né? Claro que sempre tem outro batch. E aí a gente vai, depois dessa etapa do Darwin Day, a gente vai para um período de imersão, onde é 1 mês, que daí tem uma série de interações, tanto com a gente quanto com os parceiros, interações até mais intensas, onde a gente aprofunda e toma decisão de investimento. Então é um funil, onde a gente tem algum certo, naturalmente, no começo a gente tem contatos mais esporádicos, então, falando em horas, a gente vai ter ali em torno de 2 horas em relação à entrevista, depois no Darwin Day são mais 3, 4 horas de interação, e aí caindo no imersão são mais 10 horas de interação
direto para a gente construir esse consenso do que é startup, do que a startup vai ver de valor na gente e o que a gente vê de valor na startup. No final, para a gente, esse é um dos pontos mais importantes. Ter a clareza, o parceiro ter a clareza de como que a startup pode ser interessante para o negócio dele ou para o cliente dele, e como a startup vê nos parceiros como que os parceiros podem ter isso interessante. Então é uma relação de ganha-ganha, onde sempre a clareza do negócio, a clareza de como que isso vai ser construído a 4, 6, 8 mãos, é o que a gente está buscando. Adri, muito obrigado pela participação. Acho que foi ótimo que esse papo para a gente esclarecer um pouco mais sobre o processo e sobre como que é essa interação com a RTM. Espero que a gente faça outras aí em breve. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão escutando a gente e, bom, os canais estão abertos aí se precisarem de alguma coisa. Fechado. Gente, inscrições é dia 10, boa sorte para todo mundo. Qualquer dúvida a gente também está à disposição. Tchau, grande abraço a todo mundo.